Findando o ano em que o presidente Lula teve muita sorte na economia, nós teremos logo mais, hoje, sexta-feira, 22 de dezembro, logo mais nós teremos a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Veja você, o presidente Lula e, claro, o seu governo tem duas grandes amarras, tá, na política econômica fiscal. A primeira delas é o novo arcabouço fiscal. Ele sucedeu a emenda constitucional 95, chamada de teto dos gastos, que foi, durante a sua vigência, uma tragédia para o país. Mas, obrigatoriamente, por conta de um Congresso extremamente liberal e muito conservador, não havia outra alternativa a não ser substituir o antigo teto dos gastos por um arcabouço fiscal. Mas veja, o arcabouço fiscal, em linhas gerais, opera na mesma perspectiva de ajuste fiscal do teto dos gastos, ainda que penalize muito menos os mais pobres e aqueles projetos sociais do governo. Mas a segunda grande amarra que o presidente Lula encontra na sua política econômica fiscal é os juros do Banco Central, a política de juros, tá? Que na melhor das tendências deve chegar em fevereiro em 11%, 11 alguma coisa. Então, quer dizer, isso ainda trava muito o governo. Nós estamos diante ainda de um modelo de economia de ajuste fiscal imposto a todos os países de capitalismo periférico. Isso começa lá atrás com o Consenso de Washington, que é uma agenda que os países de capitalismo desenvolvido, sobretudo o imperialismo norte-americano, impuseram aos países de capitalismo periférico. E esta agenda, claro, ela tem de imediato duas consequências. Uma delas é que impede o crescimento desses países de capitalismo periférico. Ela é imposta através daqueles organismos multilaterais, Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional. E o segundo é que essa agenda não é adotada pelos países que a impõem. Tá? Então, nós ainda estamos, em linhas gerais, experimentando na América Latina e naquilo que a gente chama genericamente de sul global, esta agenda imposta pelo Consenso de Washington. E aí o governo Lula tenta ali trabalhar de todos os lados. Mas agora o Congresso está votando a LDO logo mais, logo mais a LDO. E veja você, 93,7% do orçamento é de despesas obrigatórias, tá bom? 93,7%. Isso quer dizer que a margem de manobra do governo de 6,3% é uma margem muito pequena. E dentro dessa margem pequena que o governo tem para trabalhar, sobretudo a sua política de investimento estatal. Porque eu e você sabemos que o PIB brasileiro ele depende de investimento público, privado e consumo das famílias. Então essa margem pequena que o governo tem para manobrar, que lhe resta dessa margem, o Congresso, veja você, deixe-me ver aqui, confirmando, o Congresso pegou, né, para si 48 bilhões em emendas parlamentares. 48 bilhões em emendas parlamentares. Me parece, pelo cálculo inicial, que isso significa 1/4 daquilo que o governo tem para manobra. Talvez represente até mais, tá bom? Vamos ver, depois que findar a votação, como é que a coisa realmente ficará. E, claro, o governo consegue ali, através do ministro da Economia, Fernando Haddad, responder a todos aqueles que são adeptos do ajuste fiscal, que penaliza, preste bastante atenção, penaliza sempre aqueles e aquelas que mais dependem do Estado brasileiro. Aí, claro, alcança-se a meta fiscal zero, tá? Só que o Estado não é como uma família. Isso é muito importante que se diga. E sem investimento do Estado, veja, sem a PEC da transição, vamos colocar isso com mais clareza, sem a PEC da transição, que retomou os grandes programas sociais e abriu margem para outros, nós não teríamos alcançado o crescimento que alcançamos em 2023. E o crescimento para 2024?
Bem, o Banco Central já rebaixou os dados do crescimento brasileiro em 2024. Mas vamos ver, porque ainda temos realmente que trabalhar muito para mudar, sobretudo, essa mentalidade, essa ideologia, essa cabecinha neoliberal que acabou governando o país, inclusive setores da esquerda, de imaginar que um arcabouço fiscal, uma meta fiscal, que essas coisas iriam contribuir para o desenvolvimento do país, tá bom? Então, queremos acompanhar essa votação, mas já delineando aqui os traços principais daquilo que são, daquelas questões que são, de fato, os maiores empecilhos para o deslanchar da economia brasileira, tá bom? O que é que você pensa sobre isso? Quais são suas perspectivas do ponto de vista econômico para o próximo ano? Bem, nós esperamos, claro, que o país continue crescendo, mas crescendo de maneira mais justa, mais igual e colocando também o seu pé no século XXI, investindo em mais educação, mais formação científica e mais tecnologia. Um processo consistente de neoindustrialização, tá bom? Muitíssimo obrigado, fique conosco, não se esqueça de curtir e comentar este vídeo, isso cria engajamento e, claro, se possível, inscreva-se também no nosso canal.